E hoje nós vamos falar a respeito dos aspectos teóricos gerais do direito financeiro. Nós vamos abordar algumas questões aí, como o que é o direito financeiro, como que a gente enxerga o direito financeiro dentro do federalismo, a legislação do direito financeiro, princípios de direito financeiro e lei de responsabilidade fiscal. Então, nós vamos abordar esses 5 temas a partir de agora no tópico 2. Bem, qual que é o objeto material de investigação do direito financeiro? A atividade financeira do Estado. E nós já falamos aqui, quando nós vimos, né, vou voltar aqui nos slides, quando a gente fala na atividade, nas finanças públicas, nós estamos falando dessa função administrativa de obtenção de receitas e efetivação de despesas públicas, utilizando tributos, receitas patrimoniais, crédito público e a elaboração do orçamento público. E nós vamos falar um pouco também nas próximas aulas a respeito do orçamento público. Então, o objeto que o direito financeiro estuda é a atividade financeira do Estado. Muitas pessoas confundem o direito financeiro com um direito voltado a ganhar dinheiro, né, ou voltado a questões empresariais. Esse é um equívoco que é comum termos, porque geralmente associamos a ideia de finanças à ideia do mercado ou às ideias empresariais. Mas quando nós falamos em direito financeiro, nós estamos falando em um direito que estuda e que tem como objeto material do estudo a atividade financeira do Estado. E a atividade financeira do Estado, como nós já falamos, ela é uma atividade meio para alcançar os fins do Estado. Ela é uma atividade instrumental. Quando nós falamos em ministérios ou secretarias de governo, nós geralmente falamos que a Secretaria de Fazenda ou a Secretaria de Finanças, as receitas, elas são secretarias meio, porque ela não entrega em si o serviço para a população. O que ela faz? Ela é uma ponte entre a decisão governamental e a prestação de serviço propriamente dita, como saúde, educação, pavimentação, assistência social. Então, a atividade financeira do Estado é uma atividade meio para alcançar os fins do Estado. E envolve praticamente 4 disciplinas. A disciplina da receita, e aí nós vamos tirar de dentro da disciplina da receita um novo ramo do direito, que é o direito tributário, que é específico para um tipo de receita, que é a receita tributária. Nós vamos ter o ordenamento jurídico da despesa pública, o ordenamento jurídico do crédito público, ou seja, as regras para que a gente tome empréstimos, e nós vamos ter regras específicas para elaboração do orçamento público. Então, para que se fale em orçamento público, também há um conjunto de regras estabelecidas. Aqui está o caráter instrumental da atividade financeira, ou seja, a atividade financeira é uma atividade meio para que atinja-se os objetivos do Estado ou daquela sociedade. E um dos elementos para os fins do Estado, né, para a obtenção dos fins do Estado, é a gente identificar quais necessidades humanas serão satisfeitas pelo Estado, ou quais necessidades humanas a sociedade efetivamente vai abarcar ou vai satisfazer. As necessidades humanas, elas podem ser diferenciadas umas das outras. Então, cada indivíduo tem uma necessidade,
cada indivíduo tem necessidades diferentes, cada sociedade tem necessidades diferentes, e cada tempo histórico tem necessidades diferentes. Há 20 anos atrás, a telefonia era uma necessidade. Hoje, substituiu-se a necessidade da telefonia pela necessidade da internet. E essas coisas vão variando. E aí a gente tem que se fazer a seguinte pergunta quando a gente pensa no estado que nós vivemos. Quais necessidades humanas nós vamos satisfazer? E elas podem ser consideradas de forma bem simples, para a gente não problematizar muito essa questão das necessidades, como necessidades individuais ou necessidades coletivas. E mais recentemente nós estamos falando em necessidades transindividuais. Olha só, quer dizer que o Estado, ele satisfaz somente as necessidades coletivas? O que você acha? Você acha que cabe ao Estado somente a satisfação das necessidades coletivas? Vamos pensar aqui. O que são necessidades individuais? Necessidades individuais são as necessidades que eu tenho como pessoa, como indivíduo, como esse elemento, esse átomo, esse elemento mais restrito ou o menor elemento da sociedade no sentido de indivisibilidade, que é o indivíduo. O indivíduo, ele como espírito humano, como pessoa, o elemento singular. Nada, ele não pode ser dividido, ele não pode virar dois, e ele tem um caráter de inviolabilidade, que é a dignidade humana. As necessidades individuais são as para que satisfaçamos a ideia de uma vida. E qual é a ideia de uma vida? Uma vida digna, conforme o nosso ordenamento jurídico, conforme o ordenamento jurídico do Estado democrático de direito. Então, o Estado, ele vai cuidar das necessidades individuais? Vai sim cuidar das necessidades individuais. E aí, há um conjunto de teorias no direito constitucional, na ciência política, no direito internacional, sobre quais necessidades individuais o Estado deve satisfazer. Há aqueles que falam que é o mínimo existencial, porque os demais você tem que conquistar. Outros querem o máximo existencial, muitas coisas. Então, esse é um debate de natureza política. As necessidades individuais, então, elas podem sim ser satisfeitas pelo Estado, como a alimentação, como o vestuário, como a saúde individual. Agora, há as chamadas necessidades coletivas, aquelas necessidades que nós temos enquanto sociedade: segurança pública, educação no sentido genérico, produtividade no sentido genérico, e há aquilo que a gente temos chamado de necessidades transindividuais. O que são as necessidades transindividuais? Geralmente são associadas a conceitos que independem do ser humano, como o meio ambiente, os animais, que vai além do indivíduo. Há um tempo, o meio ambiente, a ideia do direito ambiental e do direito animal eram associadas às ideias de que nós devemos proteger os animais e proteger o meio ambiente, porque eles nos servem. Hoje, há uma corrente que defende que essas questões devem ser defendidas, protegidas, por uma questão minimamente ética e que não é uma questão de utilidade. Os animais devem ser protegidos por serem animais e o meio ambiente deve ser protegido por ser meio ambiente. E elas também, nós podemos ter um outro tipo de divisão entre as necessidades sociais ou meritórias. E nós vamos falar um pouco disso. O que são as necessidades meritórias? Aquelas necessidades que eu tenho por conta dos meus atos e das minhas ações. E as necessidades sociais, aquelas necessidades que nós temos independente das nossas ações, independente das nossas escolhas. Nós vamos ver um pouquinho mais
adiante. E o que determina uma necessidade social? Determinar quais as necessidades de um grupo social a serem satisfeitas por meio do serviço público, e, portanto, pelo processo da despesa pública, ressalvada a hipótese de concessão, constitui missão dos órgãos políticos e questão essencialmente política. Olha que interessante. Quem define as necessidades sociais a serem satisfeitas pelo Estado? O corpo político da comunidade. Sendo que toda necessidade social, para toda necessidade social, há um correspondente de despesa pública, que necessariamente precisa ser coberto por uma receita pública. Então, a necessidade social é definida por um processo político, de natureza essencialmente política, podendo, obviamente, ser informada por questões técnicas de saúde, de educação, de tecnologia, mas a escolha, ela é dentro do arcabouço político. As necessidades públicas, no estrito senso, são as necessidades fundamentais da sociedade que devem ser satisfeitas pelo Estado democrático, as quais, em larga escala, se referem à sua própria manutenção. Sabe-se que o exercício da cidadania só é materialmente alcançado quando as nações possuem condições mínimas de sobrevivência. Então, olha aqui o que está falando. As necessidades públicas, no sentido estrito, nós estamos falando daquelas necessidades fundamentais da sociedade, que são satisfeitas pelo Estado democrático, inclusive para a manutenção do Estado democrático, porque o Estado democrático só pode ser mantido se nós dermos condições mínimas de sobrevivência à população para o exercício de cidadania. Agora, esse é um conceito que ele evolui historicamente, conforme desenvolve-se a sociedade, conforme se desenvolve os elementos sociais. Os direitos prestacionais derivam de necessidades públicas, por serem sociais e econômicos. Estão na dimensão dos interesses da coletividade. Os instrumentos para sua efetivação são os instrumentos positivos, ou seja, prestacionais. O que são direitos prestacionais? São direitos que o cidadão tem de receber ações do poder público. Então, a justiça, né, quando eu recorro à justiça, eu tenho um direito prestacional de ter os meus interesses satisfeitos. Eu tenho o direito de ter alguns interesses, como a prestação da justiça, satisfeito através de uma ação positiva. O que é uma ação positiva? De um agir do Estado. Isso vale para a saúde, isso vale para a vacinação, isso vale para a educação. Agora, como eu falei aqui para vocês, os direitos prestacionais, que são essas necessidades públicas, podendo ser elas sociais ou econômicas, elas evoluem, e nós já falamos aqui um pouco dessa evolução do Estado liberal, social e democrático, e ela muda conforme tanto o paradigma de Estado, quanto com a evolução da história humana. Há pouco tempo nós temos falado em direito dos animais. Até pouco tempo atrás, isso não era nem possível de ser cogitado, de direito dos negros, dos direitos da comunidade LGBT, e por aí vai. Esses direitos prestacionais, então, eles mudam conforme o tempo. Agora, quando a gente fala em necessidade pública e necessidade individual, não quer dizer que o Estado não possa satisfazer as necessidades individuais. Ele pode, inclusive, o patrimonialismo, né, o Estado patrimonial, ele satisfez muitos interesses individuais. Agora, entre a necessidade individual e a necessidade pública, não há uma relação direta. Quando eu falo em necessidade individual, eu estou considerando o indivíduo em si.
Quando eu estou falando em necessidade pública, eu estou pensando no conjunto da sociedade. Então, não há uma relação direta entre necessidade pública e a soma das necessidades individualmente consideradas. Não quer dizer que todo mundo precise de vacina, que eu esteja falando de uma necessidade pública. Eu posso estar falando só de direito individual. Agora, o caso da vacina, né, a possibilidade da gente encarar isso. Eu tenho uma necessidade individual de ser vacinado, mas a gente também tem uma necessidade pública de que a sociedade atinja um mínimo de vacinação para a proteção do serviço público. Mas, por exemplo, a segurança. Nem todo mundo tem necessidade individual de segurança igual. Agora, nós precisamos da segurança pública como um todo, como sociedade, e não é o somatório dessas necessidades individuais. As necessidades coletivas não são categoricamente sofridas por todos os cidadãos. Então, o Estado, ele vai cumprir necessidades públicas ele vai satisfazer necessidades públicas e individuais, mas a escolha de quais necessidades públicas e quais necessidades individuais vão ser satisfeitas são políticas. Elas mudam conforme o paradigma de Estado e conforme a evolução do Estado, e elas se diferenciam porque quando nós estamos falando em necessidade pública, nós estamos falando em necessidades fundamentais da sociedade para serem satisfeitas pelo Estado democrático, as quais, em larga escala, se referem à própria manutenção da sociedade. Enquanto, quando eu estou falando em necessidade individual, eu estou falando nas minhas necessidades como indivíduo, independente da vida em sociedade. As necessidades públicas, portanto, são aquelas que os homens não conseguem executar sem o concurso do Estado. São necessidades que sozinho eu não consigo resolver. São necessidades que eu preciso de ação cooperativa coletiva. Se cada um preocupasse com a sua segurança individual, não quer dizer que nós teríamos uma segurança coletiva. Por quê? Porque eu vou me proteger aqui em casa, mas quem vai proteger as fronteiras da cidade, as fronteiras do estado e as fronteiras do país? Esse tipo de proteção, eu preciso que seja resolvida através da satisfação de uma necessidade pública e não de uma necessidade individual. Ela transcende as minhas condições individuais. Por exemplo, uma estrada é uma necessidade pública, porque independente se eu rodo ou não a estrada, ela é um canal de logística em que eu não posso não usar individualmente, mas eu compro mercadoria, eu me abasteço, eu recebo encomendas que utilizam aquela rodovia e que eu não consigo sozinho resolver. Eu preciso que o Estado assuma esse compromisso, seja através de ações diretas, vejam só, ou de ações indiretas, através das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, da administração indireta, ou seja, através das parcerias com o setor privado, como é o caso das concessões das rodovias. São necessidades que, por sua natureza, só encontram satisfação eficaz pela ação coordenada do grupo, quer seja voluntária, quer seja coativa a participação dos indivíduos que o formam. São necessidades públicas, então, aquelas necessidades que eu só consigo satisfazer se ela for uma ação coordenada em grupo. Ela pode ser coativa, como é o caso dos tributos, que eu pago coativamente para receber serviços públicos que muitas vezes eu não utilizo, ou elas podem ser voluntárias, como é o caso da comissão de formatura de vocês. A comissão de formatura de vocês, dentro do escopo dos indivíduos dessa comissão de formatura, ela é uma necessidade pública, né? A formatura é uma necessidade pública de vocês, desse grupo limitado, e que eu só satisfaço através de uma ação voluntária e que sozinho eu não consigo fazer, a não ser que eu seja absolutamente rico e que eu faça a minha única formatura e que não vai ter graça nenhuma. A necessidade pública é diferente da necessidade do Estado.
Vamos lembrar lá do direito administrativo, em que há interesses primários e interesses secundários da administração pública. Muitas vezes a gente confunde isso, interesses secundários com interesses primários. A necessidade pública, muitas vezes, não é a necessidade do Estado. O Estado pode estar sendo governado por interesses secundários, que não são aqueles das necessidades públicas. E muitas vezes nós vimos pessoas com interesses secundários discursando, argumentando, como se os seus interesses secundários fossem interesses primários. E muitas vezes a população cai, né, nesse discurso de achar que interesses secundários podem ser interesses primários. A necessidade pública pode coincidir com a necessidade do Estado, mas a necessidade pública é diferente da necessidade do Estado. O Musgrave classifica as necessidades públicas em duas categorias: as necessidades sociais e as necessidades meritórias. Vamos ver aqui o que ele fala a respeito de cada uma dessas necessidades. As necessidades sociais são aquelas satisfeitas por intermédio dos serviços consumidos sem distinção em quantidades iguais por todos os indivíduos, independente de sua contribuição, como ocorre ou deveria ocorrer, por exemplo, nos serviços inerentes à justiça e à segurança pública. Então, a necessidade pública social, gente, é aquela necessidade em que eu consumo de forma indistinta e eu nem sei qual é a quantidade que eu estou consumindo. A iluminação pública é uma necessidade pública social. O que de iluminação pública eu aproveito? Então, a pressuposto é que todos consumimos o mesmo tanto de necessidade pública, sem distinção. A quantidade é a mesma para todo mundo. Eu não consigo saber, eu só fico em casa, professor. Mas você não convive com ninguém, não sai na porta da sua casa, o sistema de segurança não está locomovendo e atuando. Então, uma necessidade pública social é uma necessidade que eu não consigo identificar a individualidade daquela necessidade. Agora, a meritória são aquelas parcialmente atendidas pela iniciativa privada, uma vez que excluem parte da população que não dispõe dos recursos necessários ao seu consumo. Tendo em vista a importância que possuem, tornam-se necessidades públicas, devendo ser custeada pelo Estado, como ocorre com o serviço de saúde e educação. O serviço de saúde e educação, ele é uma necessidade pública, a princípio, meritória, porque muitos, eu consigo identificar, pelo menos a princípio, quanto de educação cada um consome, quanto de saúde cada um consome, o que cada um apropria. Por exemplo, o caso, vamos pensar aqui, no caso da internet, eu consigo identificar qual é o consumo de cada um, da água. Agora, elas se tornam necessidades públicas, elas são, antes de tudo, necessidades individuais. E elas se tornam necessidades públicas meritórias porque ela tem tanta importância que nós, como sociedade, consideramos que ela tem que ser custeada pelo Estado, ainda que somente para a parcela que menos pode ter aquele custo. Então, a necessidade pública meritória é algo que eu consigo satisfazer individualmente, sem o Estado, mas que nós consideramos ela tão importante que o Estado toma para si o dever de custeá-la. Tá joia, pessoal? Quando nós estamos falando aqui, então, do direito financeiro, nós estamos falando, então, dessa atividade financeira do Estado, que busca alcançar os fins do Estado, que nada mais é do que a satisfação da necessidade pública. E aí, quando a gente fala em finanças públicas, nós vamos falar desses instrumentos políticos, econômicos e jurídicos referentes à captação de recursos financeiros, receitas públicas para o Estado, a sua administração, que é a gestão e controle, e aí está a ideia do orçamento, e, finalmente, a respectiva aplicação, ou seja, as despesas públicas nas necessidades públicas
assim as identificadas como de interesse coletivo. Olha só, nós estamos falando de instrumentos políticos, econômicos e jurídicos, porque envolve 3 elementos, né? A escolha política, a existência econômica da possibilidade daquele gasto ser efetuado e um conjunto normativo que gere a captação de recursos, ou seja, as receitas, a aplicação desses recursos à despesa e a administração e o controle, ou seja, a gestão e o controle, através do orçamento público e através de instituições e mecanismos de controle das contas públicas que nós vamos estudar ao longo aqui desse semestre.